Boa noite, Maravilha. Marília Salles. Boa noite, Djamila Ribeiro. Gente, Maravilhosa. a Marília que entrou pela Feminismos Plurais, mas eu que vou ser a entrevistadora hoje, tá? Só para avisar vocês que Que eu que vou honra, fazer as hein? perguntas. Oi? Olha, que honra, hein? Vamos deixar mais um pouquinho as pessoas entrar para a gente falar um pouquinho Tá bom. da jornada, para Marília, para você contar para as pessoas como é. Eu fiz aqui umas perguntinhas para você, para Ó, as pessoas irem conhecendo esse trabalho. deixa, você tá me ouvindo bem ou Estou te ouvindo. você me... Você me ouve? Ah, tá bom. Senão eu ia colocar o fone, mas se o som está bom, então está ótimo. Bom, vamos lá então. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui nos acompanhando nessa live com a Marília Salles, que é terapeuta do Espaço Feminismos Plurais. Essa live vai ficar salva depois na página da Feminismos Plurais. E a intenção dessa live é contar um pouquinho para vocês sobre a Jornada do Sentir, que é esse trabalho que a gente desenvolve no espaço desde 2022. Para quem não conhece, o Espaço Feminismos Plurais, desde maio de 2022, nós abrimos as portas em Moema, São Paulo. Lá a gente tem assessoria jurídica, atendimentos psicológicos, temos projetos de empreendedorismo, fortalecimento de empreendedoras para as mulheres, temos biblioteca, computadores com acesso ao Wi-Fi gratuito, e temos a Jornada do Sentir, que é conduzida pela Marília. E aí eu vou começar, então, Marília, pedindo para quem muita gente te conhece, mas para quem não te conhece, para você se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória, do seu caminho até aqui. Tá certo. Boa noite a todas as pessoas presentes. Já eu queria muito agradecer pela oportunidade de poder falar da jornada e principalmente por você ter acreditado, né, nesse projeto da jornada, ter aberto as portas do espaço para esse projeto e, e por essa live, né, pelo esse espaço. Bom, eu me chamo Marília Salles, eu sou formada em filosofia pela Unifesp. Eu tenho uma pós-graduação em saberes femininos aplicados, já vou explicar o que é isso, e também sou atriz de teatro. Essa pós, ela é justamente um curso que se propõe você retornar a esse contato com a natureza, aos arquétipos femininos, a um estudo do lugar da mulher na sociedade. E eu também atuei muito tempo como professora, então eu tenho experiências multidisciplinares, digamos assim. E eu vou começar falando como que surgiu essa ideia da jornada, né? Quando eu iniciei a minha jornada na vida acadêmica, eu percebia muito que o estudo acadêmico ele me nutria de muitas formas, mas ele ainda não era suficiente para algumas coisas que eu percebia, que eu sentia. E apesar de me conectar muito, eu comecei a fazer uma busca pessoal, por questões pessoais, surgem assim muitas possibilidades. E aí elas se abriram para mim, e através de uma vivência pessoal que eu tive com a minha mãe e tudo mais, eu comecei a me abrir para outros saberes, né? Para entender a minha ancestralidade e tudo mais. E aí eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi que eu tinha uma conexão com a natureza que eu não conseguia explorar muito bem. E eu me sentia muito conectada com o mar,
me sentia muito conectada com as plantas, mas era tudo muito superficial. E por viver na cidade, essa coisa do prédio, a cidade sufoca a gente de várias formas, a estrutura social, né? Eu acabei me desconectando muito disso, e minha mãe tinha muito essa referência das ervas, das plantas. Eu cresci vendo ela fazer isso, né? Da alquimia, né? Ela era uma grande alquimista, ela transformava os ingredientes em uma grande comida, ceia farta, é, e isso me nutriu por muito tempo, e quando ela falece, eu me desconectei disso, assim. E aí eu comecei essa busca de tentar entender onde estava essa conexão. Demorei a entender essa conexão, mas eu comecei pelas plantas. A minha mãe, ela colocava a mão nas plantas e as plantas brotavam, era uma coisa incrível. E aí eu comecei a perceber que eu colocava a mão nas plantas e nada acontecia, né? As plantas morriam, era uma coisa assim muito triste. Eu falava, gente, mas eu sou filha da Maria Inês, como assim? Né? Eu não tenho essa alquimia. E eu me cobrava muito desse lugar, assim, de retornar ao que era, né? Essa conexão, porque eu cresci com ela fazendo isso. E aí um belo dia eu falei, não, eu acho que eu preciso sentir mais, porque eu ficava pesquisando como é, plantar e tudo mais. E eu comecei de fato a fazer como ela fazia, de conversar com as plantas, de colocar a mão na terra, né? E isso foi fazendo com que as plantas brotassem e elas foram respondendo aquilo. E eu achei isso muito simbólico. Eu falei, nossa, tem algo muito potente aqui, né? E essa conexão, ela foi nutrida. E eu comecei a me conectar cada vez mais com os elementos, né? De me sentir nutrida com a energia da água, do fogo, da terra, do ar. E me apropriar disso, desse saber, né? Mas me apropriando de uma forma que aquilo me nutrisse, né? E aí eu comecei a perceber que era uma coisa simples, mas que diante de coisas que a gente vive durante a vida, na cidade, com essa vida corrida, a gente se desconecta. Então eu percebi que isso seria interessante para outras mulheres, né? E eu também participei de uma jornada que chamava Jornada da Heroína, né? Eu falei, não, eu preciso vivenciar isso. E quando eu vivenciei a Jornada da Heroína, eu também senti que isso poderia ser passado para outras mulheres, né? Quando eu trago a proposta para o Espaço Feminismos Plurais, eu percebi um desafio, né? E qual foi esse desafio? Que geralmente quem busca a roda de sagrado feminino, ela já vai com um objetivo, porque ela já conhece, né? E seria agora ao contrário. Nós estaríamos oferecendo essa possibilidade, essa roda terapêutica, e poderia ser que ela não estivesse buscando exatamente aquilo, né? Mas ela seria acolhida. E como fazer esse acolhimento, né? E eu ficava pensando muito nisso, como tornar a jornada um lugar acolhedor para todas as mulheres, né? E não foi difícil, não foi difícil, mesmo sendo um lugar desconfortável muitas vezes. Por que não foi difícil? Justamente porque a gente vive essa rotina opressora, né, da cidade. A mulher, ela faz mil coisas ao mesmo tempo, ela é dona de casa, ao mesmo tempo que ela trabalha fora, que ela tem filhos, e ela cuida de todo mundo, ela cuida da casa. E um simples fato de meditar muda o estado dessas mulheres. O simples toque, né? A gente inicia às vezes uma meditação com um toque e sentir a textura do rosto, por exemplo, é algo que muitas vezes a gente não tem tempo, né? Mesmo quem faz esse trabalho, às vezes a gente para e olha assim, nossa, quanto tempo eu não faço esse toque,
né, de sentir meu próprio corpo. Então, a jornada começou de algo muito simples, de se sentir, por isso que é o sentir, né? Desse toque que pode desencadear muitos processos, né? Então, esse processo de sentir seu próprio corpo, existem várias partes do corpo feminino que carregam muitos processos de sexualização, por exemplo, né? Os seios, é, a barriga também tem essa coisa de, nossa, a barriga tem que ser tanquinho. Então a gente trabalha tudo isso na jornada, né? A jornada surge também de uma conexão com a ancestralidade, com a filosofia, com essa pós que eu fiz e o teatro. E como que é isso? Tem muito de arte na jornada, porque é um lugar sensível, né? Muitas vezes essa cidade opressora, essa vida opressora que nós levamos, acaba nos desconectando desse lugar sensível, né? E a arte, ela tem o poder de nos conectar, né? Através da música, através da expressão. Então, são formas da gente fazer esse resgate. A filosofia surge muito na jornada através do estudo dos arquétipos e da sociedade. Em vários momentos, a gente acaba refletindo essa sociedade. E eu deixo de uma forma muito fluida também, onde isso surja de acordo com o grupo, né? Muitas mulheres sentem essa necessidade de falar, mas eu também acabo levando para um lugar do sentir, que é justamente, às vezes, a gente tem uma necessidade de falar, e isso é importante, isso é respeitado, mas como que a gente também entra nesse lugar do sentir, do ouvir, do se ouvir, né? Que é um lugar de delicadeza, que é um processo também, é um processo, né? Eu acho que a jornada é um pouco isso. E quando a gente trabalha com os arquétipos, às vezes as pessoas ficam, mas o que ela está falando, né? A base da jornada é justamente as fases da mulher, né? Então ela sempre se conecta. Deixa eu só pegar a luz aqui, só um minutinho. Uhum. É que a luz foi embora, agora ela voltou. Quando a gente fala das fases da mulher, nós estamos falando dos ciclos, né? Então, que ciclos são esses? A gente trabalha com principalmente com 4 arquétipos das fases da mulher que se conectam à menstruação, por exemplo, né? Então, por exemplo, a deusa menina, né? Que é a conexão que a gente tem com a criança, com a infância. Então, é um processo na jornada de retornar a um lugar, às vezes, que é desconfortável, mas para algumas não. Para algumas é um retorno. Nossa, eu era de um jeito que eu não sou mais, eu tinha uma liberdade que eu não tinha, eu corria. Elas trazem memórias muito bonitas, assim. Eu corria nas árvores, eu corria entre os eucaliptos no meu estado, de onde eu venho. Eu pisava no chão e agora não piso mais, né? E tudo isso, como é feito? Com muito cuidado, né? Através de meditação, a gente trabalha isso com muita delicadeza, né? E aí a gente passa também pelo arquétipo da donzela, que é justamente aquele período que a mulher menstrua, né? E vem aquele fogo criador, a criatividade, a juventude, que a gente começa a descobrir o que a gente gosta, o que a gente quer, o que a gente não gosta. E, infelizmente, numa sociedade opressora, as mulheres, em muitos momentos, nesse período da vida, acabam sendo podadas, né, de muitas coisas. A menstruação, em algumas culturas, como a cultura andina, que é uma cultura que eu me identifico muito, elas fazem um ritual na menstruação. Então, as meninas, elas deitam numa cama de flores para receber a menstruação, né? E na nossa sociedade, muitas mulheres relatam na jornada
que não pode contar para ninguém que você menstruou. Você tem que esconder, né? Ou não. Aquilo, você agora pode ficar grávida. É uma coisa agressiva, Ou né? algo E aí a gente. sujo, né, também, Isso, ligado a uma coisa suja. exato. Muitas relatam isso, né? Que não se dão bem com o ciclo menstrual porque sente que é sujo, né? E acarretam vários problemas, inclusive doenças, em relação a miomas e tudo mais, justamente porque negam esse ciclo, né? E não negam porque vem do nada, mas vem desse lugar que elas foram inseridas, né? Lá na fase da donzela, a um lugar sujo, infelizmente. E tem a fase da mãe, né? Que é muito interessante. A deusa mãe, ela não está ligada necessariamente à mulher ser mãe, mas ela manifestar os projetos dela, manifestar as coisas no mundo, né? Então, dependendo da conexão que ela tem, ela pode não conseguir colocar projetos no mundo. Dependendo da relação que ela tem com com esse, com essa parte, né, com esse processo, com essa fase, e não só com a fase, a relação que se estabelece com a mãe, né, ou com o maternar, enfim, são várias camadas, né, e depois vem essa relação da deusa anciã, que é muito bonito sempre na jornada, que causa muita emoção, porque, em geral, as anciãs representam um lugar para as mulheres de muito acolhimento, né? Então, em geral, a mulher anciã, ela tem a fase do recolhimento, mas ela é muito sábia, né? Ela já sabe avaliar, ela sabe o que precisa deixar morrer. Então, é um momento que a gente conversa ali com as anciãs e é sempre muito, muito potente, assim, né? E a anciã é aquela mulher que ela já não se importa muito com algumas convenções sociais, então é um momento muito libertador para as mulheres, né? E que libera muitos sentimentos, né? Como, por exemplo, o sentimento de raiva, sabe? Esse sentimento surge muito quando a gente trabalha a anciã, porque nós somos ensinadas a não sentir raiva, né? E, e assim, nós sabemos que a nossa sociedade, apesar de na jornada eu não utilizar, eu utilizo muitas referências de matrizes africanas, hinduístas, indígenas, orientais, egípcias, andinas, tentando acolher, né, todas essas referências, todas essas possibilidades com todo respeito e nunca me apropriando, né? Mas a gente sabe que a visão que a gente tem de sociedade é uma visão eurocêntrica, né? Então, a gente nota, por exemplo, que essa questão da raiva com as mulheres, quando surgem na jornada, vem desse lugar de que na nossa sociedade tudo bem se um homem com raiva ele é considerado um homem heróico, né? Quando você pega, por exemplo, na Grécia, né, nessa visão eurocêntrica, você pega Hércules, Ulisses na mitologia, eles são heróis, né? Já uma mulher com raiva, ela é louca, ela é bruxa, ela é descompensada. Então, a gente vem aí nessa visão eurocêntrica sendo treinado o quê? Para ser dócil, silenciosa, né? Nós custamos a reconhecer a nossa raiva, né? E aí a gente se torna doce, complacente, silenciosa. E essa raiva ela se acumula, né? E se transforma em dor, sintomas, doenças, né? Então é muito comum mulheres chegarem na jornada com miomas, por exemplo. Eu já tive jornadas em que 90% das mulheres tinham miomas, né? Ou tinham algum nódulo, enfim.
questões com a voz também, tireoide, né? Que são coisas que somatizam, né? Então, reconhecer a raiva é uma das coisas que surge na jornada, né? Porque é um processo. Quando eu propus a jornada, ela veio primeiro com uma intenção de ser a mulher participar uma vez só. Mas eu costumo brincar que existem mulheres que já são PhD em jornada, que elas gostaram muito e elas voltam, né? E elas voltam. E é lindo ver esse processo de retorno, porque elas estão muito mais fortalecidas e reconhecendo muito mais esses sentimentos e acolhendo esse sentimento. Tudo bem sentir raiva, é um processo, né? E eu costumo até citar na jornada algumas deusas, né? Que a Medusa, Hera, Deméter, Lilith, Medeia, que são referências de mulheres, né? Com raiva e que não foi dada a possibilidade para elas de se entender, de se defender, né? E são vistas também como loucas, né? E então é muito interessante a gente observar esses sentimentos na jornada, como eles são percebidos por elas, porque a intenção não é somente a gente maquiar eles e falar assim, não, a partir de agora somos seres magnânimos. Não, a gente vai levantar e vai colocar lá o dedinho na ferida, chora, existem processos catárticos, né? Mas tudo com muito respeito, muita delicadeza, né? E eu gosto muito, né, desse exemplo da Lilith, porque ela surge em várias culturas, né? E quando ela surge, por exemplo, na cultura árabe, ela é vista como um demônio, né? Ela é vista em várias culturas, na judaica, Mesopotâmia, enfim. E ela é demonizada justamente porque ela nega ter relações sexuais com Adão, né? E, e isso é algo é algo muito simbólico de um inconsciente de uma sociedade, né? E se Então é um incomoda momento com a mulher que assume o seu poder, né? exatamente. E E Marília, isso surge você trouxe essa questão da anciã, e aí eu também queria te perguntar, que é uma figura muito importante, sabedoria, como você trouxe, mas nessa sociedade nossa, que mulher não pode envelhecer, né? Que o Brasil é um dos campeões de cirurgia plástica, de procedimento estético, que vê a mulher que envelhece como algo descartável. E na jornada você não coloca limite de idade, né? Vão muitas mulheres mais velhas, idosas. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, né? Dessa insegurança que é vendida para nós e que gera muito dinheiro para essa indústria da beleza, vamos assim dizer, da estética, cirurgia plástica, e que faz com que as mulheres não consigam ver a beleza do envelhecer. Assim. exatamente. Na jornada, como você mesma apontou, nós recebemos mulheres idosas, né? E, e já aconteceu de mulheres idosas muito entristecidas, né? E que não entendem esse entristecimento. E não só as mulheres idosas, mulheres aí na faixa dos 40 para frente, que estão numa transição, né? Que sofrem muito essa cobrança. E aí você vê uma repressão dos corpos, né? Então, por isso que a gente trabalha muito essa questão da sensibilidade. Porque são corpos enrijecidos, porque eu não posso mostrar, né? Eu não posso mostrar que eu tenho uma ruga aqui, imagina uma dobrinha, e isso é uma negação à própria fase que ela está vivendo, né? Porque a fase da anciã é um momento de conexão com a sua sabedoria. E quando você nega é, essa sabedoria, que você nega esse processo natural, né? Você começa a tentar entrar num lugar que não te cabe, né? Não porque você não possa fazer coisas por você, não é sobre isso. Mas é sobre o que você sente em relação a você mesma, né? E teve um caso
de uma senhora, eu nunca me esqueço, assim, ela chegou muito triste. E, e eu olhava assim para ela, eu achava ela tão incrível e tão linda. E ela só chorava, ela só chorava. E eu abraçava ela, eu falava, a senhora aceita um abraço? E eu abraçava, e eu tentava, né, acolher assim. E olha o que fez ela voltar a ter essa energia que a anciã tem do eu tenho a minha sabedoria, foi a música, né? Foi algo que eu achei assim incrível. Nós estávamos em roda e tem um momento que às vezes a gente utiliza na donzela, né? E ela se encontrou na anciã a partir da donzela dela, que foi um retorno ao que ela vivenciou e ela gostava, e ela viu a possibilidade de continuar vivendo essa energia também nessa idade. E ela sentia muitas dores, né? Ela sentia muitas dores e naquele dia ela simplesmente dançou. E foi muito bonito, assim, porque é uma coisa tão simples, mas que devolve uma alegria, uma generosidade com ela mesma, sabe? Uma conexão de falar assim, nossa, eu posso dançar. E que é simples, que não tem a ver com uma estética, né? Uhum. Porque assim, tudo isso que a gente vive é muito violento para as mulheres. É violento de tantas formas que às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente acaba reproduzindo esses lugares, né? Então elas chegam na jornada altamente feridas, assim, muito feridas desses lugares sociais que te obrigam, né, é, a, a ter um padrão, né, de e não envelhecer, né? O envelhecer é ruim, né? Mas Marília, não, excelente. Para ir, eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que é importante. Isso que a Marília está trazendo, né, gente? A Marília, a gente anuncia na página da Femininos Plurais, geralmente aos sábados, 3 horas, né, das 9 a meio-dia, né, Marília? Que você faz, né? é, 9 a meio-dia. E a gente anuncia na página da Femininos Plurais e acompanhem quem quiser participar. É tudo gratuito, gente, tudo gratuito. A gente vai anunciando conforme o cronograma. Mas eu queria que você falasse também, Marília, porque lá no espaço, além de atender as mulheres que se inscrevem, né, porque a jornada, as mulheres se inscrevem, né, 2 vezes, 2 sábados por mês, mas você também faz esse trabalho com mulheres vítimas de violência. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque né, lá no espaço a gente atende as mulheres da Casa Rosângela Rio, que é a primeira casa de acolhimento para mulheres em situação de violência aqui do município. Trabalho tocado aí por várias mulheres, que é a gestora maravilhosa Rosilene, que é nossa parceira, e a Marília divide os grupos, né, com a psicóloga da casa. A Marília traz esse trabalho para mulheres vítimas de violência e também para as trabalhadoras da Casa Rosângela Rigo, que a gente tem um grupo cuidando de quem cuida, em que também há grupos terapêuticos para as trabalhadoras da casa. Mas eu queria que você falasse um pouco, Marília, sobre isso, né? De que ali no espaço você trouxe essa possibilidade de trabalhar a partir de todas essas perspectivas que você trouxe com mulheres que estão em situações, né, que estão num abrigo, que tiveram que sair de casa. Como que é para você trabalhar com esse público? nossa, Jamila, muito importante essa pergunta e assim, essa parceria, quero muito agradecer, Rosilene, as profissionais da casa por essa parceria. Quando nós iniciamos, a jornada ela é um pouco maior e tem essa questão do recorte, né, para as mulheres que sofrem violência, porque as acolhidas
é, justamente pelo tempo, né? Porque são lugares muito dolorosos, né? Então a gente já fez aí uma adaptação em relação a isso. E teve uma situação com essas acolhidas, porque nunca repete o grupo, né? E chegou uma acolhida que ela era de outro país. E ela chegou muito fechada na jornada, ela observava tudo, ela pegava os livros e ela folheava, ela não falava. E eu fui deixando, né? E nós trabalhamos a jornada e no final ela já estava muito leve. E ela veio, me abraçou, enfim. E aí ela retorna ao espaço depois de alguns dias para um outro atendimento. E, e aí perguntaram, né, como que tinha sido a jornada, enfim. E ela falou uma coisa que me marcou muito. Ela falou assim: eu cheguei aqui obrigada. Por que que ela falou obrigada? Porque em geral, as profissionais da Rosângela Rigo acabam falando, ó, oh, vamos lá, para estimular elas, né? É um trabalho assim, é assado. E elas chegam um pouco resistentes, assim. Aí ela falou assim: eu cheguei aqui obrigada. E eu saí daqui obrigada, porque eu não queria ir embora, porque eu me sentia acolhida, né? Então eu noto que esse lugar para elas é muito importante do acolhimento e de não falar mais da violência, né? Infelizmente, a gente ainda tem alguns protocolos em relação à violência, onde as mulheres precisam sempre repetir. Elas falam isso nas rodas, né? Ai, porque eu vou na delegacia, eu tenho que falar o que eu sofri. Aí eu chego no médico, eu tenho que falar o que eu sofri. Ah, porque todo lugar ela tem que contar, né? E eu achei muito bonito que na última roda, uma delas, elas às vezes vão mais de uma vez, e é muito impressionante ver a primeira vez que elas chegam muito assustadas, e da segunda elas já estão todas arrumadas, com batom, arrumou o cabelo, já vem toda, nossa, que lugar, aí já indica para as outras, aí todo mundo quer ir junto, é muito bonito, assim. E aí, na última roda, uma comentou isso, ela falou assim, olha, eu só tive vontade de chegar aqui porque me falaram que eu não precisaria falar da violência que eu sofri, que eu vivenciaria algo diferente. E de fato, né, realmente a gente trabalha as meditações, em nenhum momento a gente fala sobre a violência, apesar de tornar consciente esses lugares que elas precisam trabalhar para refletir esse lugar da violência de um lugar que é mais íntimo, que tem mais a ver com elas do que com o agressor, né? E é um lugar. é, eu gosto da palavra delicadeza porque é isso, é um lugar mais delicado, né? E muitas delas conseguem voltar, né? E acabam comentando o quanto isso acaba libertando elas. A gente sabe que não é um. Às vezes as pessoas usam a palavra cura, e eu tomo muito cuidado com essa palavra, porque cura é um processo, né? A gente sabe que elas vão sair dali e coisas irão acontecer na vida delas, mas a gente sente também que algo se modifica e que elas conseguem expressar isso, né? E as profissionais é uma conexão incrível, assim, porque a gente nota, quando a gente coloca esse nome, né? Quem cuida de quem, quem cuida de quem cuida, porque elas acabam sendo ali o alicerce dessas mulheres acolhidas, elas passam por várias situações, e quando a gente acolhe elas, a gente também acolhe elas, não só as profissionais. Uhum. Então elas relatam coisas muito interessantes. Ah, desde que eu comecei a vir nas rodas, eu consigo dizer não, porque elas têm plantões, por exemplo, muito. Só um minutinho.
elas têm plantões que são muito longos, né? É muito escalas, né? Escalas muito trabalha à noite, muda a escala e tudo mais. E aí eu lembro de uma delas comentando que nessa escala, por exemplo, ela chegava em casa e ela ainda ia cozinhar, cuidar da filha, do marido, e aí um dia ela acabou refletindo e falou assim: não, não vou fazer nada. E ela disse que sentou no sofá e o esposo dela ficou olhando assim. E ela falou: não vou fazer, né? Porque eu vou me. Agora eu vou. Porque tinha saído limites para ela, né? Porque a gente trabalha com oráculos também, justamente para trazer essa sensibilidade. E ela falou assim: Marília, foi tão libertador. Então a gente percebe que essa questão com as profissionais entra também no lugar do cuidar delas, né? Não só do momento em que elas estão e delas trazerem coisas delas mesmo, sabe? Sim, de como acontece o acolhimento, mas acaba sendo um momento delas conseguirem relacionar a vida que elas levam no trabalho, unida a essas questões pessoais, né? Que é um lugar que elas se sentem acolhidas, assim. Então é um recorte da jornada que a gente faz com elas. E acontece com as acolhidas quinzenal e com as profissionais semanal, revezando aí, né? Atendimento psicológico e a jornada, digamos. Gente, elas adoram as profissionais da casa, elas têm até o grupo Mari Lovers, elas adoram, porque de fato, né, trabalhar com acolhendo mulheres, né, vítimas de violência é um trabalho difícil, né? E quando nós começamos essa parceria com a Casa Rosângela Rigo, nunca vou esquecer, no dia da nossa inauguração, a Rosilene estava lá, quando nós inauguramos, né? Olha, a gente precisa de ajuda. Eu falei, mas o que que precisa? Bom, não sei, mas eu sei que vai ser uma coisa boa. E aí a gente começou com as acolhidas e a Rosilene veio. E as trabalhadoras? Vamos montar também? Então, também a sensibilidade da gestora, né, da Rosilene, dessa sensibilidade que ela teve também. E aí nós criamos o Cuidando de Quem Cuida, porque nós precisamos cuidar, né, das mulheres, e lá são todas mulheres, as profissionais, né, da casa, essa importância de criar essa rede de cuidado. Então, eu quis trazer isso porque lá no espaço a gente tem a psicóloga, né, que vai trabalhar, também divide com a Marília os grupos, e atende também lá no espaço as demandas, as pessoas que chegam, mas acho que a importância também de trazer, né, Marília, a psicologia, vamos dizer, mais tradicional, com o seu trabalho, e como que tudo isso conversa, né? Não é uma dicotomia, porque muitas vezes as pessoas olham, né, um Uhum. olhar, né, não tem que ser só esse, né, e a gente trazer também essa visão holística, né, e como que a combinação tanto do trabalho da psicóloga como o seu trabalho tem fortalecido ainda mais essas mulheres em várias dimensões, né, de olhar para esse todo, né, das Uhum. mulheres. Eu acho que o espaço ele é muito inovador nisso, né, de trazer isso como uma demanda tanto para quem precisa e que se inscreve na jornada ou se inscreve para passar pela psicóloga, tanto da gente trazer isso para o trabalho com a casa, né, com a casa de acolhimento. E aí queria que você falasse também, Marília, agora a gente está se caminhando para os minutos finais, está tão boa a conversa, a gente nem viu passar. Nossa, Para quem é? Que mulher que pode se inscrever? Você põe um número de inscrição também, né? Até para poder fazer um trabalho mais qualificado, você não faz rodas muito grandes. Queria que você explicasse um pouco os critérios para quem está assistindo a gente e quer participar e se interessou em participar da próxima jornada. sim, é justamente isso, já a gente prioriza esse cuidado, né? Então, um grupo com 12 mulheres é um número bom de se trabalhar e o público, a faixa etária, é,
a partir de 18 anos, mas dependendo da situação, pode entrar em contato conosco. Já participou uma menina de 17, porque ela conversou comigo, passou a vivência dela e foi possível fazer esse acolhimento, né? Então depende muito da experiência dessa menina, dessa adolescente, enfim, né? E as rodas, né? Elas são para mulheres cis e homens trans. A gente trabalha essas questões dos ciclos, né? Do útero, da menstruação. Então a gente define aí para esse público. E é E isso. não tem idade. Uhum. Até a partir de Não, 18, mas sem limite de idade. limite de idade, sem limite de idade. E é muito bonito, na verdade, quando a gente tem aí mulheres com idades muito diferentes na roda, né? Porque são experiências muito diferentes. Então elas acabam compartilhando, trocando muito. É muito bonito de ver, assim. Na verdade, acrescenta muito na roda quando isso acontece. E Marília, também na roda você trabalha, você falou da meditação do corpo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Você coloca música, Isso. você convida as mulheres também a entrar em contato, a se soltar. Então a roda, e cada uma tem um tema, não é isso? Eu lembro de uma que você contou, você escolhe um tema para cada roda, né? E teve uma que você falou que era que as mulheres ficaram muito emocionadas quando foi a quem você quem você era antes do mundo dizer que você tinha que ser, né? Então, queria que você falasse sobre isso. Como que você escolhe os temas de cada roda? Então, os temas eu defino de acordo com os elementos da natureza, né? Então, assim, é, a gente trabalha essa roda que você falou, quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser. A gente trabalhou muito no começo, né? E aí depois a gente foi para a Palhaça Sagrada. A Palhaça Sagrada é um conceito da Maria Sabina, que era uma curandeira andina, que ela falava sobre rir das sombras, né? Então a gente foi ali. Quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser, que é uma coisa mais internalizada, né? E aí a gente vem para a Palhaça Sagrada, que mexe um pouco nas sombras, e tem um elemento mais terra, né? Mas a gente já trabalhou muito com o elemento água também, e muitas mulheres que chegam no espaço vem muito com essa conexão das matrizes africanas. Então a gente trabalhou muito Oxum, Iemanjá, né, nesses processos. E então os temas eles são definidos de acordo com esses elementos, né? Cada elemento ele vai trazer um tipo de conexão, né? Então a gente acaba já teve lugar de fala também, tá? Não sei se você sabe. Fiquei sabendo. Então a gente sempre traz um elemento mais. A gente mistura, né? E essa coisa de fazer elas. É sempre com o objetivo de fazerem elas soltarem, né? Essas amarras, que elas possam expressar. Então a gente trabalha com oráculos, e eu explico sempre, né? Que nós somos um espaço que não negamos a nossa origem de matriz africana, né? As pessoas chegam, elas veem os orixás, mas a gente não trata de religião na jornada, né? Então é muito bonito de ver que mulheres, por exemplo, que são evangélicas de outras religiões, participam da jornada, se conectam e voltam, né? Porque não é sobre religião, é sobre conexão. Então, a gente faz ali um ancoramento dos elementos e a gente trabalha com oráculos. Esses oráculos trazem vários tipos de arquétipo, desde matrizes africanas, hinduístas, indígenas, né?
Alguns arquétipos voltam muitas vezes, outros nem tanto, e elas acabam também se conectando com os cristais. E é um processo para a semana, né? Porque a gente faz a jornada no espaço, e isso fica reverberando nelas durante a semana e elas acabam também tratando na terapia, as que fazem terapia, ou eu faço acompanhamento junto também, converso com a psicóloga sobre isso, né? Inclusive essa semana eu e a doutora Beatriz, que é a nossa psicóloga do espaço, né? A gente fez essa conversa. Então, existe um trabalho conectado, né? Não é solto, são possibilidades terapêuticas. Perfeito. Tudo em alinhamento, tudo alinhado, né, com Sim, as profissionais da casa, né? sim. E tem perguntas? Eu não sei, eu não estou conseguindo ver se alguém fez pergunta. Você conseguiu ver, Mar? Eu acho que não. Eu não vi perguntas. Eu só vi. É, eu não vi Corações pergunta. para você. É, o pessoal falando da troca entre gerações, que é muito enriquecedora, de fato. Uhum. E quer conhecer o espaço, que ama a história da Djamila. Ah, que lindo. Gente, é só chegar no espaço. A gente abre de segunda a sexta. Sábados a gente tem a jornada com a Marília, mas de segunda a sexta a gente, a partir das 9 da manhã. Então, quem quiser ir ao espaço para ler um livro na biblioteca ou usar o computador. Às segundas tem a roda de conversas jurídicas, assessoria jurídica. Às quartas tem o atendimento psicológico com a doutora Beatriz. A gente tem projetos, né? Agora a gente estava com o fundo Johnny Walker para mulheres empreendedoras, fortalecer os negócios das mulheres empreendedoras. A gente tem uma série de ações lá no espaço. E lembrando sempre, né, que é tudo gratuito, absolutamente gratuito. E o intuito de fazer essa live hoje com a Marília é explicar um pouco mais da jornada do sentir. Como a Marília disse muito bem, não tem a ver com religião, mas com conexão, é aberto a mulheres de todas as religiões, todas as idades, né, desde mulheres adultas, né, de todas as idades, de trazer esse olhar também do holístico, porque nós, né, Maria, a gente não nega esse lugar de forma alguma, né, a gente pensa até na forma como a gente decora o espaço, da forma, os elementos que a gente traz. Então, a gente traz cristais, a gente tem planta, a gente traz toda essa. Quem a gente é, né? Porque a gente foi muito imposto para nós, né? A gente negar quem a gente é, e que se a gente chega num determinado lugar de reconhecimento, a gente tem que matar esse feminino, né? Tem que parecer sempre muito sério, racional e não trazer esses elementos. A minha história é muito parecida com a da Marília no sentido da reconexão, de ter nascido numa família com mulheres que tinham essa conexão e aí que a gente perde no meio do caminho e depois resgata nesse mesmo caminho nosso. Então, esse é um convite às mulheres, né, para se reconectarem, para olharem para si mesmas, para cuidarem de si mesmas, para não serem atropeladas pelo mundo. E aí, para finalizar, Marília, queria que você falasse sobre isso, né, porque lá no espaço a gente, de novo, né, é gratuito. Essas mulheres têm a oportunidade de participar da jornada com você gratuitamente. E, infelizmente, a gente também tem visto por aí essa questão do sagrado feminino, pessoas cobrando muito caro também, né? E ficando inacessível para as mulheres, né? E lá no espaço a gente atende mulheres que moram na periferia, mulheres que estão desempregadas. Queria que você falasse sobre isso também, da importância de garantir o acesso dessas tecnologias ancestrais para essas Uhum. mulheres, que muitas essas tecnologias vêm desses povos, e aí são apropriadas e depois se tornam uma mercadoria muito cara. Queria que você falasse também um pouco sobre isso, eu sei que você tem uma visão também crítica sobre. Nossa, perfeito, Jamila, porque assim, esse foi um lugar que eu estive. Quando eu comecei essa busca, primeiro que é muito difícil você encontrar pessoas sérias, né, que realmente
não estão tentando se aproveitar, né? E essa apropriação, né, de fazer um círculo é muito caro, né? E se tornou um comércio. As pessoas, inclusive, fazem cursos para vender esse tipo de sabedoria ancestral, uma tecnologia ancestral, como você falou. E quando a gente faz essa proposta de ter esse trabalho no espaço, é uma resistência também, sabe? Porque a gente vive uma sociedade muito enrijecida e é muito interessante que a gente não tenha mais acesso a esse tipo de sabedoria e quando ela retorna muito cara, com algumas pessoas detendo o poder disso. É uma forma de controle, né? Então, para mim, hoje, é muito gratificante, mas não gratificante no sentido de, ai, nossa, estou nutrindo meu ego. Mas é bonito de ver o quanto a gente pode possibilitar o acesso de algumas mulheres que nunca ouviram falar disso, né? E eu não tinha noção disso, porque eu também fui buscar, eu também quebrei a cara. Eu fui para retiros que eu paguei muito caro, que eu tive que pagar em milhares de vezes, né? E, e eu vejo que muitas mulheres chegam ali e falam assim, nossa, eu nunca tinha meditado, né? Porque a gente acha que é uma coisa simples para todo mundo, né? Mas não é. Então, eu acho que é uma forma da gente resistir a algumas formas de controle, sabe? Que infelizmente são mecanismos de poder, né? E que a gente acaba com esse espaço, com essa potência, né, das mulheres se sentirem apropriadas dessas sabedorias, elas poderem também ter ferramentas de enfrentamento, sabe? Perfeito. E vira um movimento, né? É, vira. Ah, Elas, então, não, pode falar. não, é incrível, exatamente, é um movimento, porque cria um espaço de convivência, né? Então, elas se falam, elas se conectam, é muito bonito. E às vezes muitas vão na psicóloga, vão na dentista, vão na jornada, acabam passando pelo, a gente brinca pelo circuito Femininos Plurais todo, né? É isso. Circuito Feminismos Plurais, adorei. Marília, queria muito te agradecer por essa aula que você deu, pelo seu compromisso, o seu trabalho que você faz com tanta dedicação, com tanta seriedade. Você tem fã-clube, gente, ela tem fã-clube lá no espaço, a Marília. Mas não é porque eu conheço a Marília há muitos anos, não, mas eu conheço o trabalho dela, a seriedade dela. E esse trabalho vem transformando. É um dos. Desde o do início da jornada, a gente ficou com fila de espera. E de poder trazer esse trabalho da Marília para essas mulheres vítimas de violência, né? De trazer esse tipo de olhar para mulheres que estão numa situação e também para as trabalhadoras da casa. A Marília agora está cada vez mais participando também de encontros com a rede. Em breve a gente vai aí também atender mais casas, mais equipamentos, porque o nosso objetivo é poder trazer cada vez mais mulheres para esse tipo de acesso. E é uma alegria trabalhar com você, Marília, e todo mundo aí, mulheres que se sentiram tocadas. Acompanhem a página da Femininos Plurais, a gente está sempre divulgando ali o cronograma, quando vai ser a próxima jornada. Mas você podia dizer, né, Marília, quando que vai ser a próxima jornada? Para quem já está assistindo, já ficar ligada para se inscrever. Sem ser nesse sábado, o próximo. Já temos uma jornada. Então, Só já não. acompanhe aí as nossas redes, porque a gente faz inscrição, como a Marília falou, no máximo 12 mulheres por jornada, até para que possa ser feito um trabalho com maior qualidade. Então, fiquem aí ligadas. E obrigada, Marília, pela aula de hoje. E queria, se você quiser, deixar um recado final aí para quem nos acompanhou aqui, firme e forte. Maravilhosa. Quero muito agradecer, Jamila, pela oportunidade de
compartilhar a jornada, por você abrir esse espaço de diálogo. E quero aí dizer para as mulheres que têm esse chamado, porque a jornada ela chama a gente, sabe? Se sentir, né? Ah, eu quero entrar nesse processo, saiba que vocês serão muito bem acolhidas, que o trabalho é muito cuidadoso, né? Tem outras mulheres junto, juntas, né? E que quando mulheres se reúnem, uma magia muito bonita acontece, né? E quando a gente se abre para isso, um mundo de possibilidades abre para gente, assim. E tem sido muito potente ver esse movimento da jornada, né? Que coisas muito fortes acontecem entre essas mulheres que participam, né? De conexões, de uma sonha com a outra e traz algo que é um retorno, né? É um retorno. Então, se você sente aí esse chamado de retornar, é, vá conhecer. Estaremos lá para receber vocês. Ah, só para compartilhar, gente, o poder desse trabalho, né? A Marília, ela fez uma roda com as mulheres que passam pela Casa Rosângela Rigo, e uma dessas mulheres, como a Marília disse bem, né, a gente não nega as nossas origens, então o espaço ele é dedicado ao Oiá, em Ançã. A gente tem ali elementos que vão remeter à religião, né, da qual faço parte, apesar, como eu sempre digo, ninguém precisa ser, Uhum. mas a gente é, então a gente tem ali os nossos elementos. E essa mulher, ela passou pela jornada com a Marília, e ela era uma mulher de candomblé, e ela estava acolhida na casa, e ela viu ali uma imagem de Oiá na casa, um assentamento, ela ficou muito emocionada, e foi tão forte para ela a roda, que ela voltou pro abrigo, e ela pintou um quadro para mim. Depois as trabalhadoras da casa, da Rosângela Rigo, foram até o espaço, e me entregaram esse quadro, né? E aí elas falaram para ela, mas você vai pintar Oiá para Jamila, ela é filha de Oxóssi, não, eu vou pintar uma Inhansã, porque eu sou de Inhansã e eu vi Inhansã lá na casa. E ela me pintou uma Inhansã e as trabalhadoras da casa levaram para mim num dia, num evento. Então, para a gente ver essa força, uma mulher que eu não conheço, né? Porque a gente segue todos os protocolos de segurança quando estamos atendendo essas mulheres, as mulheres se mantêm anônimas, a gente segue os protocolos. Uma mulher que eu não conheço, mas que foi tocada pelo trabalho a Marília e depois se fortaleceu a partir daquele trabalho, se reconectou com a sua religião por causa dos elementos que estavam ali. E ela pintou um quadro que está na minha sala, lá no espaço, né? Ela pintou uma Yansan para mim. Então, acho que essas coisas é que fazem sentido, né? E tudo isso só foi possível, claro, porque nós abrimos o espaço. Vamos agradecer mais uma vez o Maurício Rocha, que cedeu aquela casa para gente, e porque a Marília desenvolve esse trabalho, e aí vira todo esse movimento, né, como eu falei, de cura, né, e eu fiquei muito linda, uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o nome, ela assina como Ebome de Oiá, e que foi tocada pelo trabalho da Marília, uma mulher que estava numa situação, né, enfim, a gente sabe, de violência, e que teve essa possibilidade de ser tocada pelo trabalho da Marília. Então, mais uma vez, Marília, parabéns. Queria mesmo parabenizar, porque num país como o nosso é muito importante que mulheres como você façam esse tipo de trabalho com todo esse cuidado, dedicação e seriedade que você faz. Ah, te agradeço, Djamila. Te agradeço por ser esse elo, né? Porque é um elo, é uma conexão e é um fortalecimento, porque nós, as mulheres que chegam se fortalecem e a gente também se fortalece com essa energia, né? É muito bonito. Te agradeço mais uma vez, agradeço o Maurício também por ceder o espaço. É lindo. É isso, gente. Venham conhecer Jornada do Sentir. Obrigada, Marília, mais uma vez. A bola é com Obrigada. você, você que desliga a live para salvar. Então, vai ficar no feed da Femininos Plurais, gente, quem não conseguiu assistir. Então, vai ficar, compartilha, manda para as amigas, que vai ficar salva aí na nossa página. E depois também no YouTube da Femininos Plurais. Tá Beijo, bom. Marília. Beijo, Má. Beijo Beijo, para todo mundo que assistiu. beijo.